Fala pessoal, tudo bem? Segunda aula do nosso curso Inglês sem Gramatiquês, e na aula de hoje o nosso tema vai ser o alfabeto, tá certo? Então na aula anterior a gente viu os números e para vocês exercitarem, praticarem aí esse conteúdo, uma dica que a gente traz é vocês estarem sempre pensando, sempre que tiver contato com algum número, vocês pensá-los em inglês. Então, por exemplo, se você vai mandar um número para alguém, um contato para alguém, então você digita lá o número pensando em inglês, beleza? Então, se você vai ver a hora, você tenta ver aquela hora, tenta pensar também em inglês. Na hora de calcular, tenta usar inglês. Então, nas ocasiões normais, do nosso cotidiano, sempre que aparecer um número, você está aí tentando pensá-lo em inglês, que vai facilitar aí na fixação desse conhecimento. E na aula de hoje, vamos falar sobre o alfabeto, beleza? Então, vamos iniciar. O alfabeto do inglês, ele é basicamente o mesmo do português, tendo aí incluídos as letras K, W e Y. Beleza? Que oficialmente não fazem parte do vocabulário português, do nosso vocabulário. Beleza? Então, vamos começar. A primeira letra é a letra E. Letra E. Isso mesmo som do nosso E. Então, letter A. Próxima letra, it's the letter B. Letter B. Um som aí parecido com o nosso bicampeão, por exemplo. Então, letter B. Próxima letra é a letra C. Letter C. Next, próxima letra, is letter D. Letter D. Não é G, mas sim D. D. É só a gente pensar no DJ, O profissional lá que toca música, ele é chamado de DJ e não DJ. DJ. Depois do D, nós temos a letter I. Letter I. Pode parecer um pouco confuso, Por nós termos em nosso vocabulário uma letra com som de I, mas nesse caso aqui, essa que é a letter I. Beleza? A nossa letra I vai se chamar I, que é aquele mesmo I do I love you. Então depois da letra I, temos a letra F. Letter F. Um som parecido com o nosso, mas um pouquinho mais curto, Em vez de F, a gente meio que corta no meio da palavra. Então F. Depois da letra F, nós temos a letra G. Letter G. Aí sim, o D a gente chama de D. Já o G a gente chama de G. Letter G. Depois da letra G, nós temos a letra H. Letter H. Então, diferentemente do número 8, que a gente pronuncia 8, a letra H, nós vamos pronunciá-la dessa outra forma. Letra H vai ser chamada de letter H. Letter H. Depois da letra H, nós temos a letra I, que também pode confundir a gente um pouco, mas é só a gente associar, beleza? Então, I, a gente pensa aí, por exemplo, palavras como e-commerce, e-sports, e-mail. Então, todas essas palavras iniciadas com E, elas têm o som natural dela em inglês, que é o som do I. Já o I, que é o I pra gente, brasileiro, o I é o mesmo I do I love you. Fazendo essa associação, já nos ajuda aí para que a gente não confunda essas duas letras. After, nós temos the letter J. Letter J. Cai no mesmo caso do DJ. Então, se nós temos D na primeira parte, na segunda nós temos J, formando a palavra DJ. After the letter J, nós temos a letter K. Letter K, que é a primeira letra que não está no nosso vocabulário, no vocabulário português. Então, letter K. Existe um gênero musical que é bastante conhecido hoje, principalmente pelos adolescentes, que é o K-pop.
né? Que o K vem de Coreia, né? Em inglês também se escreve com K. Então K-pop seria o pop coreano. After the letter K, nós temos the letter L. L. Então a gente não tem aquela pronúncia nossa, né? De L. L. Mas sim L. Letter L. Depois da letter L, nós temos the letter M. M. Então a gente meio que também corta o final dessa palavra, tá? Então não vai ser M. M. Vai ser M. M. O mesmo caso da próxima letra, que é a letra N. N. Então segue a mesma lógica, tá? Um som mais curto do que como a gente pronuncia no idioma português. Depois da letra N, nós temos a letra O. Letter O. Que é o mesmo som de como a gente também pode chamar o número zero, já que os dois têm uma semelhança, né, na sua ortografia. Então por isso a gente usa o som do O para nos referirmos ao número zero. Então depois da letra O, nós temos a letra P. Letter P. Por exemplo, nos videogames, né, um videogame bastante conhecido é o PlayStation, que é conhecido pela sigla PS, né? Então nós estamos agora no PS5. Nós estamos aí com o PlayStation 5, né? Então PS5 é a sigla lida em inglês. Depois da letra P, nós temos a letra Q. Letter Q. Beleza? É só a gente pensar aí, né, numa sigla que é bastante conhecida hoje em dia, que são justamente os QR Codes, né? O QR Code. Então, a leitura em inglês dessa sigla vai ser feita dessa forma, né? QR Code. QR Code. Então, o Q vai ter o som de Q. Próxima letra, justamente a letra R. R. Depois da letra R, nós temos a letra S. S. Mais uma vez, aquele som cortado, tá? Então, letter S. S. Depois da letra S, nós temos a letra T. Letter T. Então, esse tipo de blusa, por exemplo, né, que tem a manga aqui, né, curta, em relação àquelas mangas longas, ela tem um formato de T, né? Tem formato de T. Então, por isso, ela é chamada em inglês de T-shirt. T-shirt, né? Camisa em formato de T. Então, depois da letra T, nós temos the letter U. U. Então, a banda aí, né, bastante conhecida mundialmente é a banda U2. U2, né? U2. Então, o U vai ter o som de U na língua inglesa. Depois da letra U, nós temos a letra V. Letter V. Depois da letra V, nós temos a letra W. W. Então, se a gente pensar que o W, ele basicamente, né, é dois U's juntos, então a gente entende porque o nome dele é double, no sentido de dois U's. Dois U's. Então, o W vai se chamar W. W. Depois da letra W, nós temos a letra Y. Letter Y. Depois da letra Y, nós temos a letra X. Letter X. Que é justamente a mesma letra que dá nome àqueles heróis, né? Como, por exemplo, Wolverine, que ele é um dos X-Men. X-Men. Beleza? Então, X vai ser o som da letra X. E por fim, nós temos aí a letra Z. Letter Z. Fechando aí o nosso alfabeto. Bom, pessoal, então esse foi o nosso tema de hoje. Então, da mesma forma que a gente sugere que vocês pratiquem os números, né? Então, sempre que tiver contato com o número, tentar estar pensando sempre em inglês, da mesma forma com o alfabeto. Então, sempre que for soletrar o nome de alguém, escrever alguma coisa, tenta aí estar sempre pensando em inglês, que esse exercício vai ajudar, né, a consolidar, deixar mais fixo aí essa informação pra gente, beleza?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado dessa aula. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!